Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso canal Falando de Graça. Nós temos sempre boas notícias para pessoas imperfeitas como você e como eu. Nós somos pessoas que precisam da graça do nosso Senhor todos os dias e nós clamamos a Deus que Ele olhe para nós com compaixão e com misericórdia. Hoje eu quero convidar você a pensar numa questão muito séria. Será que eu e você não estamos entristecendo o Espírito Santo sem saber ou sem perceber? Certamente você já viu aquela afirmação do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 30, quando ele diz: "Não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção." Esse é um texto muito interessante lá em Efésios capítulo 4, verso 30. Paulo diz que nós fomos selados para o dia da redenção, para o dia em que Cristo voltará, em que ele inaugurará o novo céu e a nova terra, o tempo glorioso em que todos nós que confiamos em Jesus seremos transformados à sua semelhança e viveremos para sempre com Ele no novo céu e na nova terra. É chamado de o dia da redenção porque nós seremos redimidos completamente, transformados completamente, a própria criação será redimida, porque o mundo e o universo serão santificados, purificados, um novo céu e uma nova terra se estabelecerá. Paulo diz que o Espírito Santo é o selo, a marca de que nós pertencemos a Deus, de que estamos seguros para esse dia maravilhoso. E o Espírito de Deus em nós, habitando em nós, produz transformações, nos santifica, nos purifica e também dá para nós segurança e certeza de que pertencemos ao povo de Deus e de que estaremos com Ele para sempre. Bom, mas aqui Paulo diz, em Efésios 4,30, que há um risco interessante e terrível, que é você entristecer o Espírito. O Espírito Santo não é uma força, não é um ser impessoal, ele é uma pessoa, ele é o Deus Espírito Santo. Ele é Deus, ele é uma pessoa, ele é um membro da Santíssima Trindade e ele veio habitar em você quando você confiou em Jesus. Mas você pode, porque ele é uma pessoa, entristecê-lo. O pastor Eric Kendall escreveu um livro muito interessante chamado A Sensibilidade do Espírito. E nesse livro ele fala exatamente isso. Por ser santo, o Espírito é extremamente sensível. E como é que eu e você podemos entristecer o Espírito? Sem dúvida alguma, rebelião, pecado, apostasia, qualquer coisa pode entristecer o Espírito quando nós não andamos segundo as suas orientações. Mas você precisa olhar para o texto de Efésios e perceber no contexto desse texto o que efetivamente Paulo quer dizer, ou quais são as ações que a gente acaba cometendo que podem entristecer o Espírito Santo. A primeira coisa que Paulo diz no versículo 29 é que eu e você podemos entristecer o Espírito com a nossa boca, com o modo como a gente fala. Muito interessante que no verso 29 ele diz: "Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe." Essa palavrinha, torpe, traz a ideia de algo que causa mal-estar para quem ouve, que dá aquela sensação de mau cheiro. São palavras muitas vezes duras e insensíveis, palavras ruins, negativas, baixas, palavras torpes, no sentido também de serem palavras como palavrões ou coisas que nós costumamos ouvir por aí. Mas não apenas isso. É possível colocar essas palavras, essa palavra torpe, para significar também aquelas palavras que causam destruição às pessoas. Destruição, inclusive, da reputação. Por que a gente entende assim? São palavras que nós usamos para o mal ou para destruir as pessoas, ou palavras que acabam magoando, diminuindo e trazendo dor aos que nos ouvem. Por que a gente pensa assim, né? Eu fiz a pergunta e eu quero responder a você porque o próprio texto do verso 29 diz: porque ao invés de falar palavras que irão produzir esse mal-estar e ferir as pessoas que estão ouvindo, você deve falar palavras que edificam, que produzem crescimento, que fazem a pessoa avançar na vida, crescer na vida espiritual. Também diz que você deve falar se necessário, quando necessário. E você deve falar palavras cheias de graça. Ou seja, Paulo diz que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa boca para que as nossas palavras tenham pelo menos 3 características. Primeiro, que a nossa palavra possa fazer o outro crescer e não ser destruído, diminuído. Segundo, as nossas palavras devem ser ditas em tempo oportuno. Ele diz se necessário, quando necessário. Significa que nem sempre será necessário. Às vezes você terá que se calar.
Existem pessoas que acham que falar o tempo inteiro, falar o que pensa, falar do jeito que pensa é algum tipo de virtude, mas é, na verdade, defeito e é uma falta de domínio próprio. Mas mais ainda, ele diz que as palavras devem ser cheias de graça, ou seja, essas palavras precisam ser carregadas com misericórdia, com compaixão. Quem ouve deve acolher essas palavras em seu coração como se elas estivessem cheias de graça. Meu querido, minha querida irmã, você pode estar entristecendo o Espírito Santo no modo como você fala para as pessoas. Talvez você seja duro no seu falar, talvez você seja incisivo demais, talvez insensível demais, talvez o que você diga não tenha o objetivo de fazer o outro crescer, você está apenas despejando o que pensa sem levar em consideração quanto as pessoas vão se magoar com isso. Talvez as suas palavras não estejam carregadas da misericórdia, da compaixão e de amor pelo seu irmão. Você só quer falar o que pensa e você fala o tempo inteiro, fala quando não é oportuno. Isso não é agradável e isso entristece o Espírito Santo. O modo como a gente usa nossas palavras é tão grave que a Bíblia usa um capítulo inteiro para falar do poder que a língua tem. A sua língua pode destruir alguém, pode destruir a reputação dessa pessoa, pode magoar essa pessoa, pode diminuir. Quantas pessoas estão na igreja hoje que tiveram suas vidas machucadas e magoadas pelo modo como nós falamos com elas e falamos delas? Talvez você seja alguém assim, alguém que está magoado, alguém que foi ferido, alguém que experimentou a dor de ter uma língua sem graça, que não visa edificação e que fala sem pensar. E essa língua magoou você. Eu quero dizer que em Cristo Jesus você tem acolhimento, graça e a misericórdia que você precisa. E para você, meu irmão, que acha que pode falar sempre o que pensa, do jeito que quer, eu quero desafiar você a repensar a sua posição e perceber que talvez o seu modo de falar esteja entristecendo o Espírito Santo na tua vida e na vida da igreja também. Tenha muito cuidado, pondere, veja se as suas palavras serão ditas no tempo certo para fazer o outro crescer e que traga uma sensação de graciosidade para quem ouve você. Pense nisso. Em nome de Jesus, pense nisso.